Oi, meu nome é Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar das minhas leituras de julho. Eu sempre deixava acumular pelo menos uns 2 meses de leitura pra vir poder falar sobre bastante livros. Mas em julho eu li muito por conta da maratona de inverno. Então eu vou mostrar aqui todos os livros que eu li antes, depois e durante a maratona e falar quais desafios eu cumpri. Antes da maratona, e antes de mostrar qualquer outro livro, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo quais livros vocês querem saber mais e não se esqueça de se inscrever no canal. Então, antes da maratona, eu li Art Imported, do Neil Gaiman, que é um livro que veio junto com algum outro livro de intrínsecos que eu comprei a caixinha. E cada página tem uma descrição e uma imagem que vai falar sobre a importância da arte e vai falar um pouquinho também do Neil Gaiman. E eu adorei conhecer um pouquinho da história dele, bem brevemente. Ele fala algumas coisas e fala sobre a importância da arte e a importância de a gente continuar seguindo aqueles sonhos, mesmo que às vezes a gente ache que a arte não importa, mas sim, ela importa e vai mostrar a importância de toda a arte, todo tipo, seja escrita, seja desenho. Então eu gostei muito de ler isso daqui, foi tipo super rapidinho de ler. E pra quem não conhece, então, a Maratona da Emily, ela é feita pelo Victor do Geek Freak e que funcionava que cada desafio cumprido, você ganhava um fragmento. E completando 3 fragmentos, você conseguia um amuleto. Também tinha umas provas, que uma das provas, você garantia já 3 fragmentos de cara e conseguia um amuleto. Então, o primeiro livro que eu já li foi Dona do Poder, que foi um calhamaço de mais de 450 páginas, que, então, era uma prova, e eu já ganhei o primeiro amuleto, que foi o amuleto da vitalidade. A Dona do Poder é o segundo volume da saga da Conquistadora e vai então contar aí sobre o Vlad Impalador, só que ele é uma menina nessa história, então vai contar a história dela e do irmão. E é que nesse livro eles estão separados em guerras diferentes e lutando de uma forma, tipo, a Lada, que é o Vlad Impalador forma feminina, ela é muito guerreira, muito quer ver sangue, essas coisas assim. Já o irmão dela, que é o Radu, ele é muito mais político. Então você vai vendo esses dois lados da história e eu gostei bastante. Dele eu também então li. Então com esse livro eu garanti então fragmento, 3 fragmentos, coletando o primeiro amuleto, que era da vitalidade. Mas eu li na sexta-feira antes da maratona, nesse caso, eu fui junto com o sprint que o Victor estava fazendo, então também cumpri um desafio que era fazer 3 sessões de 1 hora, então eu consegui mais um fragmento com isso. Aí o meu segundo fragmento, depois de ter coletado um amuleto, foi A Seara do Fogo, que é o terceiro então volume da saga da Conquistadora, e aqui foi assim Dona do Poder foi meu favorito, mas esse aqui é o que eu menos gostei da série. A finalização eu não gostei, mas vale muito a pena pra quem quer conhecer. E eu não posso falar muita coisa desse livro aqui, porque é o terceiro volume e último, então eu posso entregar algumas coisas que não poderia falar. Então esse aqui eu vou deixar pra lá, quem sabe eu traga um vídeo falando sobre a série em si. Então com esse livro eu consegui mais um fragmento. E eu consegui então outro fragmento, cartilagem, que quando você libera cada amuleto você podia ter uma recompensa. E a recompensa então era ler um quadrinho. Então eu li Cartilagem, que é uma leitura bem rapidinha sobre esses irmãos que nasceram então grudados em Santa Catarina. Eu não lembro bem o ano, mas foi no século XIX. E esses 2 meninos então sofriam muito preconceito por eles terem nascido grudado. A mãe deles morreu no parto e o pai deles ali ficou lutando um tempo, mas quando eles eram ainda crianças eles foram abandonados. E você vai conhecendo essa história, e o que me pegou muito é que essa história é real. Aconteceu lá no interior de Santa Catarina, acho que era numa ilha lá, e eles sofriam muito preconceito por causa disso. E é uma história que vale muito a pena conhecer. Então, com esse daqui eu juntei mais um fragmento e coletei meu segundo amuleto, que foi o amuleto da perseverança. Depois eu li mais que foi um lançamento de menos de 6 meses, então ele foi lançado em junho, então 1 mês de lançamento, que foi o Desafio dos Semideuses. Coletando então mais um amuleto. O Desafio dos Semideuses, ele então vai contar sobre
semideuses que cada 10 anos 10 semideuses são escolhidos para enfrentar desafios. E o que ganhar, ele vai então ser considerado ali o portador do sol. E quem perder essas provações, ele vai ser sacrificado para continuar que o poder dele continue. Porque o mundo, ele foi então criado dos deuses. E uma desses deuses, eles só queriam ali arruinar a Terra. E então eles conseguiram mandar eles embora. E o sol, então, ele se matou para conseguir que eles conseguissem ficar presos. Então, a cada 10 anos tem que correr um sacrifício para que eles continuem presos. Então, vai ali contar a história deles. Esse personagem principal aqui, então, ele é um Jade, que é tipo deuses mais baixos comparado aos deuses ouro. E ele vai, então, ali pro desafio, ele e mais um outro menino, Jade, que ele é filho do deus do azar. Então, só azar pro menino. E vai, então, contar, assim, os desafios. E ele é filho, então, da deusa... Não vou lembrar o nome da deusa, mas ela é, então, a deusa dos pássaros. Então, ele tem as asas, só que por ele ser um menino trans, ele tem asas do pássaro feminino, que ele é mais escuro, mais cinza. E o macho tem, então, essas penas mais coloridas. E quando ele aceita que vai precisar dessas asas, então ele corre essa mudança e que é um sinal muito importante para o nosso personagem. E o bom é que esse livro aqui também tem pronomes neutros. E essa é da mesma autora, então, dos Garotos de Cemitério. Depois, então, eu peguei mais um fragmento, que foi com um livro com protagonista adulto, que então foi A Segunda Vida de Missy. Deixa eu achar aqui. Esse livro, então, aqui é do Intrínsecos, mas ele tem essa capa aqui comercialmente, e vai contar, então, da Missy, que ela, então, perdeu seu marido, e o filho dela mora na Austrália, não tem muito contato, nem ele com o neto, muito perto, porque ele tá morando longe, e correu uma briga com a filha dela que a gente não sabe o que aconteceu, e ela então ali tá se sentindo sozinha. Um dia no parque ela então conhece duas mulheres, uma delas tem um filhinho, e ela vai começando então a fazer essas amizades com essas duas mulheres. E um dia uma delas chega e bate na porta e pede pra ela cuidar de um cachorrinho, que uma amiga dela tá se mudando e não pode levar o cachorro, e ela vai ficar então com o cachorrinho por algum tempo e vai se apegando e vai mudando a vida que ela tem, tendo uma segunda oportunidade de ver as outras coisas e dar uma oportunidade para a filha, reconectar com a filha. E essa mulher que tem o filho, ela se vê muito com o neto dela, que é muito bonitinho. Vale muito a pena ler. Então, mais um fragmento. Então, eu li um livro, eu vou deixar a imagem aqui, que é Depois daquele Verão. Foi um livro que vai falar então sobre uma menina que ela tá passando por umas coisas difíceis na escola e os pais dela então compram uma cabana no lago para ela passar o verão. E nesse lago então ela conhece um menino, acho que eles têm 12 ou 13 anos, e eles então começam a fazer uma amizade. Só que se passa muitos anos e a gente sabe que eles tiveram um relacionamento que deu alguma coisa errada e eles ficaram mais de 12 anos sem se conversar. Só que a mãe dele acaba falecendo e ela considera ela como uma mãe para ela também e ela acaba indo no velório dela. E assim eles se reencontram e vão ter que se ver depois de tudo que eles passaram juntos. Então o livro vai intercalando então entre os verões que ela passou lá naquele lago e o verão agora, o presente agora, no velório da mãe dele. Então é muito bonito e vale muito a pena. Então com esse eu consegui mais um fragmento e consegui então a minha terceira amuleto, que foi de bravura. E lendo esse livro também eu troquei o tempo de tela, vi o tempo que geralmente eu fico no celular e passei então essas horas lendo e então coletei mais um fragmento. E que foi muito legal então ficar mais tempo lendo e sair um pouco do celular. Depois eu coletei mais um fragmento com HQ Fantasmas, que eu então foi do desafio de um livro com uma palavra no título. Então podia excluir artigos, mas aqui só tinha fantasmas mesmo.
ela é a mesma autora de Coragem, que foi outra HQ que eu gostei muito, que vai falar sobre a ansiedade. Nessa HQ, então, a irmãzinha dela tem fibrose cística, então eles vão se mudar para um lugar que é mais frio para ela ficar melhor e ter uma recuperação melhor da fibrose cística, um tratamento mais adequado para ela. E a irmã dela não queria se mudar porque ela perdeu todos os amigos, deixou para trás, vai ter que começar tudo de novo. E ainda mais, quando chega na cidade, tem boatos de que tem fantasma por todo lado. E todos os moradores lá falam sobre fantasmas e ela fica ali um pouco assustada. Então vai contar a história dela. Só que uma coisa que eu não gostei é que vai falar então do Dia de los Muertos, que é comemorado dia 2 de novembro, mas aqui eles colocaram como se fosse junto com o Halloween, que é dia 31 de outubro. E eu já vi muitas coisas americanas fazerem isso e mudarem a data do Dia de los Muertos para o dia 31 de outubro, mas é 2 de novembro. Então isso aqui me pegou um pouquinho e me fez eu tirar uma estrela só por causa desse detalhe que já me irrita há muito tempo. Então, mais um desafio que foi alguém escolher uma leitura pra mim, então ele foi escolhido As Garotas que eu fui, que eu dei a lista lá dos meus 25 livros pra ele, 25 pro meu namorado, falei, escolhe um deles. E então ele escolheu esse aqui, que foi então coletado mais um fragmento com ele e conseguiu mais um amuleto, que foi o amuleto da sabedoria. Então, As Garotas que eu fui, a Nora, ela vai ali no banco junto com a sua namorada e seu ex-namorado depositar um dinheiro no banco. Só que esse banco, então, ele é assaltado e eles ficam de refém. Só que a Nora, ela não é a Nora, o nome dela não é real esse, você vai descobrir só no final do livro. Mas a mãe dela era uma golpista, então ela mudou muitas vezes de nome para dar golpes em outras pessoas. Então você vai conhecendo o passado da Nora em cada garota que ela foi, enquanto ela usa as habilidades que ela aprendeu com cada uma dessas garotas para tentar sair do banco. Foi um livro, assim, foi bem rapidinho de ler, foi bem gostosinho e eu recomendo bastante. E é muito legal também. Não sou muito de ler mais livros de jovem adulto, e esse aqui é muito legal. A interação que ela faz então com o ex-namorado e com a namorada, que se torna uma família pra ela, que eu gostei bastante também. E daí ela mora com a irmã agora. Ela fez a mãe dela ser presa e mora com a irmã dela. Que a irmã dela é uma personagem assim que eu queria saber mais sobre ela também. E aqui mais um fragmento então coletado. Aí chegou o último dia da maratona, faltava um amuleto e eu queria muito pegar esse amuleto. Então eu peguei um livro curtinho pra ler, que foi Ler Algo na Zona de Conforto. Então, mais um fragmento. Pra eu conseguir ler ele em um dia, então eu fiz 3 sprints de 1 hora e teve até mais sprints do que isso. Então foi mais um fragmento coletado. E quando eu finalizei todas essas leituras, eu postei lá no Instagram uma foto mostrando todas as leituras que eu fiz durante a maratona. E isso era um desafio de postar nas redes sociais as leituras que vocês estavam fazendo na maratona. Então eu coletei mais um fragmento e tudo isso então gerou o último fragmento, que foi o fragmento da imortalidade. Então eu consegui coletar todos os amuletos e que foi muito legal essa maratona, me incentivou muito a ler. Mas voltando pro livro De Volta pra Casa, da Sean Maguire, ele faz parte então da série das Crianças Desajustadas. Eles, acho que já tá no 9º em pré-venda nos Estados Unidos, e aqui no Brasil só tem 3 livros, o que é muito triste porque esses livros são muito bons. Eu acho que nos próximos vídeos eu quero trazer falando só sobre esses livros aqui. Então, De Volta pra Casa eu já tinha lido, acho que em 2017, e eu queria reler para continuar lendo os livros. Então eu peguei De Volta pra Casa, que vai falar então da Nancy. A Nancy, ela tá indo para uma casa de um lar para crianças desajustadas, porque ela desapareceu por um tempo e ela voltou totalmente diferente alguns dias depois, e então os pais levaram ela para esse lar. Quando ela chega nesse lar, ela descobre que ela não foi a única garota que sumiu e apareceu por um tempo. Quando ela sumiu, ela encontrou uma porta para um outro universo, que era o Salão dos Mortos. E ela passou muitos e muitos anos ali e, infelizmente, ela caiu na porta de novo e voltou para o mundo real, só que no mundo real tinha passado alguns dias e para ela tinha se passado anos. E ela quer muito voltar para esse Salão dos Mortos, porque essas portas, elas se abrem de acordo com a personalidade dessas crianças, para elas se encontrarem no mundo
em que elas fazem mais sentido com ela. Tem algumas histórias assim que você já conhece, como Alice nos Países das Maravilhas, Narnia e muitas outras histórias. Então ela chega ali não sabendo se aquilo foi real, se era coisa da cabeça dela. Mas quando ela chega ali, ela descobre que muitas crianças passaram por várias portas diferentes e estão ali também querendo voltar para casa delas. Então é uma história assim super rapidinha de ler, que eu gostei muito desse universo. E nesse aqui vai começar a acontecer algumas mortes ali e vão ter que investigar de quem foi. Então essas foram as minhas leituras da maratona e agora eu vou falar das minhas leituras pós-maratona. Então eu peguei o segundo livro das Crianças Desajustadas, que é Entre Gravetos e Ossos. Esse aqui vai focar entre duas irmãs, a Jack e a Jill, que já apareceram nessa história aqui. E elas então vai contar a história delas desde antes do seu nascimento até encontrarem a porta e ficarem um tempo lá. Esses livros aqui, eles não focam tanto na construção do universo, de como que funcionam as portas, e sim contar a história dessas crianças. Então, Jack e Jill eram duas meninas que os pais ali viam as outras pessoas ganhando parabéns, ganhando crédito, tipo, nossa, você ganhou um filho, parabéns. E eles queriam aquilo pra ele, queriam aquela coisa, deve ser fácil ter um filho, vamos ter. Então elas assim, acabam engravidando super fácil e vêm gêmeos. Só que eles achavam que era um menino e uma menina. A mãe sempre quis uma menina pra vestir de princesa, pra ser aquela menina delicadinha, e o pai queria um menino pra jogar bola e fazer várias coisas. Então quando essas duas nasceram, a Jack, ela então foi colocada vestido, dizia que não podia se sujar, e foi então, todo mundo elogiava ela pela sua beleza. Já a Jill foi muito mais jogando bola, se sujando, o cabelo super curtinho, ninguém elogiava ela porque ela era bonita, mas ela era mais inteligente, e uma desejava o que a outra tinha. Então quando elas encontram o baú, onde tem uma escada que desce para um outro universo, elas acabam trocando. Jill, então, ela fica com ali o senhor das terras, sendo para ser a filha dele, que ele é um vampiro. Então quando ela completar 18 anos, ela vai se tornar uma vampira também. Então ela vai usar vestidos lindos, vai deixar o cabelo crescer e vai ser a mais bonita do reino. Já a Jack, ela vai então ser a aprendiz de um médico muito doido, que ressuscita corpos, que faz um monte de coisas. Então elas vão trocar. Uma que era a bonita vai ser a inteligente, e a inteligente vai ser a bonita. Então é uma história muito legal, que vale muito a pena, e além de ser curtinho e super rapidinho de ler. O terceiro livro eu já li, mas vai ficar para as leituras do mês que vem. Aí também li o livro da Tag, que é A Bibliotecária dos Livros Queimados. Essa capa aqui é muito bonita, que ela é embasada, mas é horrível de ler, porque eu tinha muito medo de estragar. Então eu peguei a jacket de outro livro, coloquei aqui para tentar ler esse livro aqui. E foi um livro que demorei muito para conseguir ler ele, não me apeguei aos personagens, teve muitos erros ortográficos. Assim, não foi um dos melhores livros da Tag, que vai falar então sobre 3 mulheres, sobre a parte do nazismo. Vai então contar da Alta James, que ela então é uma autora que vai ser convidada para Berlim para ali viver, e os nazistas, e eles querem então que ela veja como é bom ser aquilo. E também temos a Hannah Branch, que ela então era uma alemã que fugiu da Alemanha quando o irmão dela foi preso pelos nazistas, e ela é uma judinha, então ela foge para Paris. E também temos a Vivian em Nova York, que o marido dela acaba falecendo na guerra, e ele disse que as coisas que ajudaram ele a passar pela guerra foi que ele tinha um livro ali livro com ele, e então ela recebe várias cartas desses soldados que têm livros, e é meio que um refúgio durante a guerra para eles. Então eles vão passar a querer enviar livros para esses soldados, mas é censurado isso, e ela vai então em busca para tirar a censura. Essas 3 personagens, elas passam em anos diferentes e no final vão conectar tudo na história. Foi assim um livro que não foi pra mim, mas a história é interessante sobre essas 3 mulheres diferentes, mas eu acho que eu podia ter sido desenvolvida de outra forma. E também, para finalizar o mês, então, peguei A Menina do Outro Lado,
o 9º volume que a Darkside lançou agora esse mês. E assim que chegou em casa, eu já peguei e abri e li essa história. E finalmente essa história então tá chegando ao fim. Como é um 9º volume, eu não posso falar muito, mas é sobre uma menina que ela vive em um mundo que é amaldiçoado. As pessoas de dentro são aquelas pessoas normais e os lados de fora, então toda vez que algum amaldiçoado toca nelas, eles viram um monstro. E essa menina então está do lado de fora, sendo cuidado por um desses monstros. Que então ele fica tentando não tocar nela para ela não ser amaldiçoada e tudo mais. Essa história aqui tem 11 volumes. Tá, então acabou de sair o 9º volume. Então eu espero muito que a Darkside pelo menos traga mais um volume esse ano, ou quem sabe até os 2, porque eu tô muito curiosa pra saber o final dessa história. E eu sei que são HQs muito caras, mas eu acho que é uma história assim que vale muito a pena ler, sabe? E eu não vou falar muito porque também o 9º volume já tá quase no final da história e eu posso então dar algum spoiler. Então essas foram as leituras mesmo. Não se esqueça de, se gostou de alguma história, deixar aqui embaixo para eu comentar mais sobre. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.